Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez temos a oportunidade de compartilharmos mais um trecho da Palavra de Deus, fazermos uma reflexão e graças a Deus que Ele nos dá esse momento. É um momento de felicidade também, onde podemos compartilhar da Palavra de Deus. E hoje a Palavra de Deus vai falar conosco também sobre milagres, bênçãos. É fato que todos nós desejamos de milagres, de bênçãos, não é? Muitas vezes a gente está em situações onde somente um milagre iria resolver a situação. Mas a Palavra de Deus já começa nos dizendo aqui que eu e você, nós também vamos receber milagres de Deus, nós também somos participantes do milagre de Deus. E a Palavra de Deus hoje vai falar conosco a respeito disso, de como participar do milagre de Deus, das bênçãos de Deus. O que é necessário, o que precisamos fazer. Deus é tão misericordioso que muitas vezes não precisamos fazer nada e Ele nos concede um milagre. Mas, na maioria das vezes, nós somos participantes também do milagre de Deus. Quero compartilhar com você um texto que está no segundo livro de Reis, capítulo 4, os versos 42, 43 e 44. Nos diz assim a palavra de Deus: Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dai ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr diante de 100 homens esses pães? Ele tornou a dizer: Dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, queremos te louvar pela oportunidade de refletirmos sobre a tua palavra, Senhor. Por isso te convidamos, Senhor, e desejamos que a tua vontade seja feita em nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações e desde já somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos aqui diante de um milagre da multiplicação de pães. Temos lá no Novo Testamento, esse é o Antigo Testamento, aqui em 2 Reis, mas também no Novo Testamento, por 2 vezes Jesus multiplicou pães, peixes. E esse antecede tudo isso, também é um milagre de multiplicação. E aqui a palavra de Deus, ele nos ensina que precisamos pelo menos ter alguns requisitos para participarmos desses milagres. Muitas vezes, ao invés de eu receber o milagre, eu sou apenas participante do milagre. Eu posso também estar sendo usado para que aconteça um milagre, uma grande bênção na vida do meu ente querido, do meu amigo, do meu conhecido, enfim, do meu irmão, de um filho de Deus mais próximo. Então, às vezes nós somos usados para participar desse milagre e precisamos estar preparados. Aqui a palavra de Deus nos ensina já de início aqui no verso 42, quando diz assim: Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Olha só, esse homem ele veio de uma região de Baal Salisa. Baal Salisa era uma cidade onde eles cultuavam, tinham um templo pagão. Mas esse homem, o qual ele não é revelado o nome aqui, simplesmente a palavra de Deus nos diz que veio um homem, isso também pode dar uma conotação de sermos eu e você com fidelidade. Esse homem ele se manteve nos princípios de Deus e estava ali fazendo a sua parte, levando as suas primícias ao homem de Deus. Nesse caso, a Eliseu, que era o profeta de Deus.
Então, amados, aqui de início, o milagre começou com fidelidade, fidelidade de um homem. Ali ele trouxe 20 pães e de repente nós podemos imaginar, poxa, mas 20 pães, que primícia, né? Muitas vezes olhamos com quantidade, queremos ver grandiosidade nas coisas que colocamos ou que apresentamos diante de Deus. Mas Deus, Ele quer a nossa fidelidade. E aqui esse homem também estava agindo com fidelidade e também com sacrifício, porque naquela época, nesse contexto, havia uma escassez de alimentos. O povo passava por necessidades. E aqui esse homem trouxe 20 pães, que eram uma coisa assim, que era para ele se alimentar, mas ele colocou diante do altar de Deus, ele foi fiel, ele estava agindo com fidelidade às suas primícias, era a época de primícia, ele tinha que levar a sua primícia. E aí, Eliseu recebe a primícia, e aqui nós vemos através desse homem que entregou as primícias a Eliseu, a sua fidelidade. Então, o primeiro passo para nós podermos participar do milagre de Deus, das grandes bênçãos de Deus, é agirmos com fidelidade na obra de Deus. Não podemos negligenciar o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso trabalho na casa de Deus e muitas outras coisas que temos que nos comportar como cristãos fiéis à obra de Deus. E ali você pode estar iniciando um verdadeiro milagre. Aqui aconteceu no verso 43. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Olha só outra coisa que precisamos ter para participarmos do milagre. Aqui esse servo de Eliseu, que também não tem seu nome citado, mas quando nós olhamos os textos anteriores, nós podemos até chegar à conclusão de que seja Geazi, que era o seu servo, aquele que servia ali e era seu discípulo também. E ele duvidou. Aos olhos humanos também, quando nós falamos de 20 pães para alimentar 100 homens, olha só, de repente um homem, ele já pode comer 5 pães e ainda não está satisfeito. Se continuarmos nessa progressão, a conta não chega, não fecha. Então, ele olhou com esta temática, com este foco do humano, do natural. Muitas vezes nós olhamos as dificuldades à nossa volta com essa perspectiva. Só que aqui faltou algo na vida desse servo e que nós precisamos ter, que é intimidade. Se esse servo tivesse intimidade com Eliseu, se ele fosse mais íntimo, mais entregue aos ensinamentos de Eliseu, porque ele aqui, um pouco atrás, Eliseu já realizou vários milagres. Eliseu, ele fez muitas coisas que esse servo já poderia acreditar um pouco mais em Eliseu. Então ele nos mostrou aqui que ele não tinha tanta fidelidade. E nós precisamos de fidelidade para sermos participantes do milagre. O que aconteceu com Eliseu? Eliseu é sim o nosso exemplo aqui de intimidade com Deus, uma pessoa íntima com Deus. Eliseu, ele não pensou duas vezes. A resposta, quando o seu servo falou, poxa, como eu vou apresentar diante de 100 homens esses 20 pães para que eles se alimentem? Eliseu voltou a ele e falou, olha, vá lá, dê pães aos homens, porque assim diz o Senhor, eles vão comer e ainda vai sobrar. Olha só, Eliseu é um exemplo de intimidade com Deus. Ele cria, ele tanto aprendeu, ele era íntimo com Deus, assim como ele foi íntimo com Elias, ao qual ele sucedeu. Ele viveu muitos milagres também na vida de Elias e ele aprendeu de fato com Elias. Ele era íntimo, ele sabia o que era ser bem relacionado. Nós precisamos ter também um bom relacionamento com Deus. Isso nos gera intimidade. E Eliseu fala, olha, Deus colocou aqui, a ocasião é essa. Sirva aos homens, que o milagre é com Deus. E ele fala aqui
Dê aos homens para que comam, porque assim diz o Senhor. Ele está falando ali para aquele servo: olha, isso não está partindo de mim, embora eu seja um profeta, mas nada eu faço por mim mesmo. Deus é que está enviando, Deus é que vai fazer, Deus é que está ocasionando esse milagre. Nós precisamos apenas crer. Então, amados, nós vemos aqui que primeiro nós precisamos ter fidelidade com Deus, compromisso com Deus. Depois, intimidade, precisamos estreitar o nosso relacionamento com Ele. E outra coisa aqui também, que esse servo de Eliseu, embora não tinha tanta intimidade com ele, mas nos mostra algo bom também nele. No verso 44 diz assim: então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. O servo, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, foi e fez o que Eliseu pediu, o que Eliseu ordenou ali naquele momento. Ele obedeceu. Obediência. Nós precisamos sermos obedientes à palavra de Deus. Quando agimos com obediência, nós também estamos participando das grandes bênçãos de Deus, dos grandes milagres de Deus. E ele então colocou ali diante daqueles 100 homens, como Eliseu ordenou. E aqui está, a palavra de Deus nos fala que eles comeram e ainda sobrou. Amados, o pouco nas mãos de Deus sempre é multiplicado. O pouco vira muito. Nós precisamos ter olhos de fé, olhos de acreditar mais na palavra de Deus. Nós não podemos ficar somente na condição de receber o milagre. Muitas vezes nós somos chamados a participar do milagre. Nós somos convidados a participar do milagre. Muitas vezes eu e você somos usados para alimentar o nosso irmãozinho que está com fome, que não sabe o que vai comer. De repente Deus toca no seu coração, você vai lá e dá uma primícia, dá um pacote de arroz, um alimento, e você está participando do milagre na vida daquela pessoa. E também quando nós temos intimidade, quando nós somos fiéis, quando nós temos compromissos, quando nós somos obedientes também à obra de Deus, nós também recebemos milagre. Nós estamos também na mesma condição daqueles 100 homens, que ali eles não tinham o que comer, era um momento difícil, de repente eles estavam com fome, mas eles receberam do milagre. Nós também podemos estar nessa condição, mas para isso tudo acontecer, nós somos usados, cada um à sua maneira, cada um no seu particular. Precisamos nos preparar para receber os milagres de Deus. Deus fala para mim e para você hoje: olha, eu quero te abençoar. Por isso, se relacione melhor comigo, mantenha sua fidelidade comigo, seja obediente. É isso que Deus quer das nossas vidas. E não é difícil fazer isso. Quando nós começamos a nos entregar a Deus, a participar da obra de Deus, a estudar as Escrituras, a frequentar mais a igreja, seja ela agora nesse formato à distância ou não, mas nunca nos afastarmos de Deus, porque milagres sempre vão acontecer nas nossas vidas. Deus, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você, mas precisamos estarmos mais ligados a Ele, amém? A palavra de Deus vem hoje falando para mim e para você: olha, milagres vão acontecer, nem que seja você proporcionando o milagre, participando do milagre, porque quem faz é o nosso Deus através de Jesus, mas eu e você podemos ser usados nesse processo, não apenas para receber, mas sermos também bênçãos, canais de bênçãos na vida das outras pessoas. Amém? Pensa nessa palavra, pensa a respeito, imagina a sua situação nesse momento, em que situação você está, se você está mais em receber um milagre ou em aproximar-se mais de Jesus para ser participante também do milagre da vida de outras pessoas. Pensa a respeito, mas use de fidelidade, use de compromisso, use
de intimidade com Deus, seja obediente à palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra venha para nos reforçar um pouco, porque nesse momento que nós vivemos, muitas vezes nós duvidamos também, como o servo aqui, poxa, 20 pães alimentar 100 homens, de repente essa situação está tão difícil, eu não vou conseguir, mas creia, simplesmente creia que Deus, Ele é quem vai fazer um milagre sempre em nossas vidas. Amém? Deus te abençoe, fica com essa palavra, que Deus ilumine a sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor, quero te louvar, te agradecer pela Tua palavra, pela Tua bondade. Nos torna, Senhor, cada dia mais, com corações fiéis a Ti, ó Deus. Que o nosso compromisso contigo, Senhor, seja cada vez mais estreito, que nós possamos nos relacionarmos muito melhor, que eu sinta cada dia mais a necessidade de falar contigo, Deus. Pai amado, fala comigo, fala com aquele que está te ouvindo. Vá de encontro, Senhor, a cada um, a cada necessidade. E que nós possamos sermos participantes das Tuas bênçãos, dos Teus milagres, ó Deus. E cremos, Senhor, que Tu queres o melhor para cada um de nós. Por isso hoje quero te agradecer, queremos te louvar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.